mas é uma temporada para esquecer. O título da Copa do Brasil, se ocorrer, se acontecer, não vai anular o vexame que essa temporada marca no futebol do Flamengo. Saudações rubro-negras, fala aí galera do Flanazes Rubro-Negro, meu nome é Alan Castro, estou aqui mais uma vez para falar do mais querido para você, torcedor rubro-negro. Por isso, desde já, agradeço a todos que já estão inscritos no canal e peço ali aquela moral, aquela gentileza de você que ainda não estiver inscrito, que faça essa inscrição, que nos ajude aí a continuar nosso trabalho, beleza? Galera, como vocês puderam ver, nós vamos fazer aqui o react da análise do Mauro César Pereira em seu canal, né, a respeito desse novo vexame do Flamengo, mais uma derrota, né, vexaminosa, né, vexatória que o Flamengo teve após um período longo de paralisação do campeonato, que poderia ter sido usado, bem usado, para se trabalhar e ajustar aí as pontas do time visando a final da Copa do Brasil, né? Seria muito importante, eu falei isso no vídeo anterior, que a gente chegasse lá nessa final com mais moral, com mais confiança, com uma vitória convincente. O estádio lá em Cariacica, no Espírito Santo, estava lotado, a torcida, obviamente, aproveitando a oportunidade, que não é sempre, de ver o time tão pertinho, lotou o estádio, fez a sua parte, mas realmente foi uma decepção muito grande. Detalhe, ainda teve uma informação aí de que após essa derrota, uma quantidade considerável de ingressos que foram comprados visando a final, né, para a final da Copa do Brasil, foram devolvidos, né, após esse vexame do Flamengo. Então a situação não está boa. Mauro César aqui falou rapidamente sobre essa derrota, sobre alguns atores aí dessa partida, né? Botou a culpa principal no Sampaoli pela escalação que ele fez aí, um pouco confusa, né? Um pouco questionável. Em outros jogadores também, na diretoria como um todo. Falou também que o São Paulo, por sorte talvez do Flamengo, também não vem de um bom momento, também vem tropeçando, errando muito, perdendo muitas partidas, e que essa final de fato é algo imprevisível, né? Então realmente esse ano 2023 está sendo de muitos erros, de muitos testes ao torcedor rubro-negro. Então vamos ao vídeo aqui do Mauro César e depois, após, eu faço um pequeno comentário para a gente falar sobre isso, tá bom? 3 jogos, 10 gols sofridos, nenhum marcado. Um resumo dessas partidas do Flamengo com vexames mais do que constrangedores. 4-0 para o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Isso depois de um período de aproximadamente 10 dias apenas treinando. Depois, a visita ao Cuiabá e a surra 3-0. Resultado que antecedeu a eliminação da Libertadores. E agora, outro 3-0 após 11 dias de intervalo entre o jogo anterior, a boa vitória sobre o Botafogo, e esses 3-0 impostos pelo Atlético Paranaense em Cariacica, no Espírito Santo. O Flamengo era mandante, tinha toda a torcida do estádio lotado a seu favor. O que é incomum entre esses jogos e o que explica as pataquadas do Flamengo, os erros de Jorge Sampaoli, especificamente nesse jogo contra o Furacão. É óbvio que as digitais do técnico Jorge Sampaoli estão nessa derrota, tá? Quando o Sampaoli erra, a gente critica. Quando ele acerta, a gente elogia. Quando ele não tem tanta culpa, a gente distribui a responsabilidade de acordo com a nossa opinião. Mas dessa vez ele caprichou. Ele não se ajuda. Impressionante! Gente, ele não tinha nenhum lateral esquerdo por conta da suspensão do Ayrton Lucas e a lesão, na última hora, praticamente, do Felipe Luiz. Tinha que improvisar na lateral. Tinha a opção do Léo Pereira para jogar ali. Tinha a opção de jogar com 3 zagueiros, de fato, que não foram 3 zagueiros, tá? Nesse jogo. E por o Cebolinha como ala esquerdo, ou o Thiago Maia na posição. O que ele fez? Optou pelo Thiago Maia na posição de lateral esquerdo, improvisado, já jogou ali algumas vezes, fica cambeta, fica torto, mas é do jeito, é uma opção, qualquer uma delas não seria o ideal. Mas inventou o Davi Luiz de volante. Foi um desastre. O Davi Luiz não sabe jogar na função, tentava organizar o jogo, conduzia demais a bola, muitos passes longos e erra um domínio, toma um lençol, um chapéu. Na sequência tem a jogada que gera o escanteio e o gol que abriu o placar. Aí erra também o Gabigol, que não dá combate antes do arremate para o gol do Flamengo, enfim. Mas passam a pegar no pé do Davi Luiz, os torcedores. Mas a culpa não foi só do Davi Luiz, foi também do Sampaoli, ou mais até do técnico, que o colocou numa posição que não é dele. Expôs o jogador. O Davi Luiz, pela experiência, pelo tamanho que tem, acho até que poderia, caso quisesse, falar: olha, eu não quero jogar nessa função, eu quero jogar de zagueiro. Então eu não jogo, fico no banco. Você tem volantes à disposição, para que me improvisar? Poderia ter dito, porque tinha, além do Alan, que entra após o intervalo,
tinha o Igor Jesus, que substituiu o Alan, que se machucou aí com uns 12, 13 minutos de jogo no segundo tempo. E sozinho, né? Se machucou sozinho. Então o São Paulo tentou corrigir, demorou a corrigir. Até no primeiro tempo podia fazer ajustes. Puxa o Thiago Maia para a posição de volante, põe lá o Pereira com o lateral esquerdo, Davi Luiz como zagueiro com o Fabrício Bruno ao lado e pronto, resolve. Mas não, manteve a estrutura toda errada. E no segundo tempo continuou uma bagunça. Aí o Gabigol consegue ser expulso pateticamente. Então, assim, os erros, gente, a responsabilidade por essa derrota, ela vai muito na conta do São Paulo. Mas isso não anula mais atuações, indolência, inconsequência de jogadores e os grandes responsáveis por tudo isso, que são os dirigentes. Que cobrança é feita no Flamengo? Que cobrança é feita junto ao treinador, aos jogadores? Aí depois você pode dar umas explicações estapafúrdias também na coletiva. Colocou o Davi Luiz na posição de volante porque queria repetir o que o Pulga fez contra o Botafogo e o Davi Luiz também é alto. Peraí, tudo bem se pensar na estatura do jogador, para o posicionamento de bola defensivo e tal, pela parada, mas o mais importante é você pensar em como fluir o jogo, fazê-lo fluir. Não aconteceu. Foi uma coisa medonha, horrorosa, pavorosa a atuação do Flamengo. O Sampaoli não se ajuda definitivamente, mas não faz sentido também apontar só o dedo para ele e ignorar os erros cometidos. A falha no segundo gol também do Matheus Cunha, que pula atrasado de novo, custa reagir, vai no bracinho curto. Do Léo Pereira, que erra nesse gol, ajeitando a bola para o chute do Alex Santana. O Gabigol o Davi Luiz já citei, e o Gabigol que foi expulso pateticamente. Ou seja, tem muitos erros aí no meio disso tudo. O técnico foi o principal vilão nesse jogo, mas tem mais gente errando, e a diretoria que se omite, não cobra. Entre aspas, sorte do Flamengo que o São Paulo também capricha e não consegue vencer 7 jogos sem vencer no Brasileiro. Nenhuma vitória como visitante na Série A. Abriu o placar contra o Internacional, tomou a virada no segundo tempo. Ou seja, o adversário do Flamengo na final também é um time errático, confuso, pouco confiável. Essa final é muito imprevisível. É muito imprevisível. E o Flamengo, depois de uma ótima mobilização, um ótimo jogo contra o Botafogo, volta 11 dias depois e apresenta isso para uma torcida apaixonada do Espírito Santo, que lotou o estádio, que foi sacaneada. Ela não merece isso, é sacanagem. Perder do jogo, acontece. Mas dessa maneira... E o que o São Paulo fica 10 dias pensando, gente? Ele levou para o seu lado uma intranquilidade desnecessária. Se o Flamengo faz um bom jogo e vence o Atlético, todo desfalcado o Atlético, por sinal, iria com mais força, mais confiança enfrentar o São Paulo. Agora é um voo cego. Todo mundo no escuro, ninguém sabe o que vai acontecer. Realmente muito complicado. Algumas pessoas defendendo a demissão do técnico sumariamente, em cima da hora. Sinceramente, eu não sei o que pode ser pior para o Flamengo nessa altura, mas é uma temporada para esquecer. O título da Copa do Brasil, se ocorrer, se acontecer, não vai anular o vexame que essa temporada marca no futebol do Flamengo. Não só pelos títulos perdidos, mas derrotas vergonhosas como essa. E o mais incrível é que às vezes parece que ninguém tem vergonha, só o torcedor. Isso realmente não dá para continuar. E apontar o dedo para o São Paulo, eu vou repetir, não adianta. Tem mais gente que tem que ser cobrada. O presidente, o vice de futebol, os jogadores e muito mais. Realmente, esse Flamengo versão 2023 é algo inimaginável há algum tempo. Tá aí, galera. Esse aí foi o vídeo, né, da análise do Mauro César Pereira. Eu concordo aqui com quase tudo que ele falou, né? Falando rapidamente aqui, alguns vídeos atrás, tempo atrás, quando já ficou muito mais forte esse pedido aí da cabeça da demissão do Sampaoli, eu até falava, se for para demitir o Sampaoli, demitam logo. Porque aí você tem tempo de tentar ali minimamente se organizar, ainda que seja com interino, alguém no comando do Flamengo, para tentar ali com prazo muito curto, é verdade, conduzir o time num bom momento, num bom ambiente, para tentar aí levar essa final. Né? Essa final da Copa do Brasil que se tornou, na minha opinião, o Mundial do Flamengo, o novo Mundial do Flamengo. O Flamengo tem que ganhar essa Copa do Brasil. Assim, não vai apagar os vexames, eu já falei sobre isso, de tudo que aconteceu nesse ano. Não só perdas de títulos, porque isso pode acontecer, como ele bem falou, você perder, ser derrotado, faz parte do futebol, faz parte de qualquer esporte. Mas da forma que o Flamengo vem sendo derrotado, da forma que o Flamengo vem sendo eliminado, perdendo os títulos, que é complicado. Eu acho que o único que se salva aí foi o jogo contra o Del Valle, né? Que o Flamengo fez um jogo até
importante, é interessante no Maracanã, perdeu nas penalidades. Achou o gol só no final, mas perdeu nas penalidades. Então, assim, um ano muito complicado. Então, assim, agora, em cima da hora, faltando aí poucos dias para jogar a final, não sei se é o momento para demitir o treinador. Só se de fato ele fosse realmente o grande empecilho para o Flamengo jogar futebol. Ah, se ele for demitido, os jogadores vão vestir a camisa, voltar a jogar bem e vão jogar com vontade, determinação. Aí talvez compense, mas não sei. Agora, em cima da hora, por que não demitiram um mês atrás? Que ainda daria tempo de minimamente se organizar alguma coisa. Davi Luiz já jogou como volante em alguns momentos na sua carreira na Europa, mas há muito tempo ele não joga assim, não é a especialidade dele. E ele vai muito para frente, ele tenta demais conduzir, fazer o jogo e às vezes coloca em risco o sistema defensivo. Foi o que aconteceu nesse primeiro gol que o Flamengo tomou. O goleiro do Flamengo, mais uma vez, Matheus Cunha, teve oportunidade. Por que não deu chance para o Rossi? Já não era hora, eu não tinha falado que internamente via-se como o momento dele estrear, ele ter oportunidade. Por que não entrou com ele? O cara acabou de voltar da seleção, teve um erro lá. Talvez seja o momento ali de poupá-lo, sabe? Assim, de preservar o atleta. Mas não, ele é muito teimoso, o São Paulo. Eu acho que é por isso, até como o Mário falou, ele não se ajuda, ele não nos ajuda, não se ajuda. E a situação do Flamengo está esse caos. Né? Falei aí da devolução dos ingressos de alguns torcedores da final, né? Porque ficaram revoltados com a derrota. Ontem fiz até um short sobre isso, falamos aqui da votação do Conselho Deliberativo lá que teve na Gávea, que mostrou aí uma derrota política do grupo de Landim, né? E mostrou também como a oposição está crescendo nesse momento, porque tem sido alvo de muitas críticas, tem tido atitudes muito questionáveis essa presidência, essa diretoria que está no Flamengo hoje, principalmente no departamento de futebol. E com isso a oposição vai crescendo. Né, se vê ameaçada aí a continuidade do trabalho desse grupo. Vamos aguardar. Ano que vem é ano de eleição. É uma porcaria quando é ano de eleição, porque as decisões são todas voltadas para isso. Né? Então, assim, 2023 realmente tem sido um ano para esquecer. Em resumo, é isso, para esquecer. Tá? Mais um detalhe, Alan, mais um jogador do Flamengo, que ainda tem isso, né? Jogadores suspensos, jogadores machucados, mais um jogador que está de fora dessas finais. Apesar de não vir realmente fazendo uma boa apresentação, é um jogador importante que poderia ser útil e não está de fora das finais, talvez até da temporada. Então realmente é um mix de coisas. Essa expulsão do Gabigol não vou nem comentar, porque assim, é lamentável. Assim, a impressão que se dá é que obviamente ele não está bem, está se sentindo contrariado, não sabe lidar com isso e está fazendo um bando de bobeira. Sem falar que a sua apresentação está muito abaixo do que ele é capaz, a gente sabe disso. Agora, vai tirar o Gabigol de uma final, sendo que ele surge ali, ele decide essas decisões, é complicado. Mas um banco, pelo menos, eu tenho certeza que ele vai ter. A boa notícia, só para a gente não fechar o vídeo nessa deprê total, é que para a final nós temos o retorno de Ayrton Lucas e de Bruno Henrique, né? E talvez do Pulgar também, que são peças importantes nesse sistema do Flamengo, e no caso de Bruno Henrique, é o cara que tem decidido. É o único aí do quarteto que nós temos aí fantástico de 2019 para cá, que tem conseguido ainda mostrar o seu bom futebol, decidir partidas jogado com um pouco mais assim, de qualidade em relação aos seus companheiros. Arrascaeta também é um jogador de lances decisivos, né, que pode aí ser uma peça importante numa decisão, só que né, não se sabe nem se ele vai ter condições de jogo. Vamos aguardar. Galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Né? Peço aí mais uma vez aquela moral, que você se inscreva aqui no canal, ajude a compartilhar nosso conteúdo, curta, compartilhe. Né? E até o próximo vídeo, saudações rubro-negras, valeu!